A quaresma que nós estamos vivendo não é um tempo de tristeza, como às vezes pode parecer, mas de um olhar para a verdade, de uma forma mais autêntica e radical. É o momento em que a igreja nos convida a um pouco retirar as máscaras, silenciar os ruídos do mundo e olhar para quem nós realmente somos diante de Deus. Hoje, o Espírito Santo, por meio do pároco, suscitou uma frase que há séculos vem sendo repetida pela igreja, vem ecoando como o último suspiro da alma antes de receber o corpo de Cristo na missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Muitas vezes, o sentido da expressão, a sua força, pode correr o risco de se esgotar, se apagar na repetição que nós vamos todos os dias fazendo. Às vezes nós dizemos essas palavras como quem cumpre um protocolo litúrgico, sem deixar que elas penetrem efetivamente no coração. Mas hoje nós temos a oportunidade de mergulhar nessa palavra. Queremos entender um pouco quem é esse centurião de Cafarnaum, acabamos de escutar. Por que a sua humildade provocou admiração em Jesus e como o nosso coração pode, enfim, se tornar uma casa habitável, onde o Senhor não seja apenas um visitante, mas um morador definitivo. Então, o cenário bíblico que nós acabamos de perceber, do capítulo 8 de Mateus, nos apresenta um contraste absoluto. Jesus entra em Cafarnaum, a cidade que escolheu como sede do seu ministério galileu, e é abordado por um centurião romano. É um choque teológico essa cena. Um oficial do exército ocupante, um homem treinado na dureza da guerra, da batalha, no exercício do poder imperial, que se humilha diante de um mestre judeu itinerante. O que move este homem? Não é um pedido de promoção militar, de poder político. Ele demonstra um amor concreto e ardente ao próximo, o seu servo, o seu empregado. Ele intercede pelo seu empregado que está sofrendo. Aqui já brilha a primeira lição fundamental deste evangelho e do nosso retiro. A fé que agrada a Deus é aquela que se faz intercessão na caridade. São João da Cruz dizia: no entardecer da vida seremos julgados pelo amor ao próximo. O centurião compreende o esforço de sair da sua posição, uma posição de comando, expõe a sua vulnerabilidade em público, o que era impensável para um grande soldado, e apresenta a necessidade do outro como se fosse sua. Antes mesmo de professar a fé com os lábios, ele já vivia no coração, por meio do amor concreto ao outro, o amor fraterno. Não há acesso a Jesus sem identificação com a dor de quem caminha ao nosso lado. Quando Jesus, na sua prontidão misericordiosa, diz: eu irei curá-lo, o centurião parece recuar numa consciência profunda de si. Ele nota a santidade de Jesus. Sabe que na tradição judaica, um judeu se tornaria ritualmente impuro se entrasse na casa de um pagão. Mas há um outro elemento que transcende até a regra. Ele sente o peso de ser estrangeiro diante de Jesus, diante da majestade divina. E por isso diz: Senhor, eu não sou digno
de que entreis em minha morada. É uma espécie de teologia da indignidade, que vai surgir em outros lugares da Escritura. O centurião reconhece a distância que existe, uma distância para ele infinita, entre a santidade de Deus e a sua humanidade marcada pelas guerras e pelo pecado. Aqui existe um paralelo com o filho pródigo de Lucas 15, que quando decide retornar ao pai, traz no coração essa mesma convicção da indignidade. Ele vem ensaiando aquele discurso ao longo do caminho. Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olhando o centurião de Cafarnaum e o filho pródigo, nós tocamos uma das feridas mais profundas da alma humana. A sensação de que os nossos erros, a nossa limitação, nos tira a condição de filhos. É comum nós pensarmos que a nossa falha pode como que nos rebaixar dessa condição a empregados, como pensava o filho pródigo, ou a estrangeiros, como pensava o centurião. Mas a reação do Pai misericordioso da parábola e de Jesus na cena de hoje revela uma teologia completamente contrária a esse pensamento. Deus nunca nos considera indignos da condição de filhos. Olha o detalhe precioso daquela parábola do filho pródigo. O filho vem com o discurso decorado. Quando ele chega nessa parte, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como a um de teus empregados, o pai interrompe o filho. Não deixa que ele continue o discurso que ele tinha preparado. Antes de terminar essa frase de autoindignidade de filho, o pai logo ordena: tragam depressa a melhor túnica. O meu filho voltou. O pai não aceita aquele currículo de indignidade do filho. Para o pai, o pecado sim fere a vida, mas não destrói a dignidade. O filho pode se sentir menor que um empregado, mas o pai continua vendo nele o filho. Deus não rebaixa seus filhos, mas os restaura. São João Paulo II dizia: a dignidade de ser filho de Deus não é algo que o ser humano conquista, é um dom que o pecado não pode anular. Da mesma forma, quando o centurião, então, declara a sua indignidade, Senhor, não sou digno, Jesus não concorda com ele. Jesus não diz, tens razão, fica de fora. Pelo contrário, Jesus ignora a sua declaração de exclusão e exalta a fé daquele homem acima da estrutura social da época. Deus vence a distância que a nossa culpa provoca. Nós nos achamos indignos. Deus continua nos achando preciosos. Um poeta, Paul Claudel, dizia: Deus não veio para explicar o sofrimento ou a indignidade, mas para preenchê-los com a sua presença. Então hoje, de forma muito concreta, nós precisamos entender. Nossa consciência nos acusa, nós pecamos, passamos a quaresma toda declarando o nosso pecado, mas o Pai continua pronto para interromper o nosso discurso de derrota. Ele não nos quer temendo o castigo, mas nos quer como filhos, que, embora feridos pelo pecado, conhecemos o caminho de volta para casa. A nossa indignidade é um fato humano, mas a nossa filiação é um fato divino, que nenhum pecado apaga. Existe uma dinâmica perigosa na nossa espiritualidade. Às vezes nós pensamos que somos nós que buscamos a Deus. É o contrário. Toda a Sagrada Escritura e a experiência dos santos nos dizem o contrário. Enquanto nós, marcados pela limitação, pela falha, pelo pecado, vivemos
criando estratégias de fuga, erguendo muros de separação, Deus gasta a eternidade derrubando esses muros que nós construímos. É sempre um passo de Deus romper a distância que nós criamos em relação a Ele. O pecado é, por definição, o afastamento. Já desde o primeiro, lá no Gênesis, Adão, quando peca, se esconde de Deus. Se esconde entre as árvores do jardim por vergonha e por medo. E aqui está uma das grandes características da beleza infinita de Deus. Ele que dá o primeiro passo. Desde o Gênesis até o Apocalipse, o movimento de Deus é sempre o de aproximação. Se há uma distância entre a criatura e o Criador, não é porque Deus se retirou, mas porque nós nos encolhemos. Mas a encarnação de Jesus é a prova definitiva de que Deus não aceita a distância que o pecado provocou. Existe um poeta cristão, Francis Thompson, ele escreveu um livro chamado O Cão do Céu. E ele apresenta Deus como um perseguidor amoroso que nos caça de forma incansável, não para nos punir, mas para nos resgatar. Voltando ao centurião, não sou digno de que entreis. Ele tenta estabelecer uma barreira em relação a Jesus, por respeito. Mas Jesus dizendo, eu irei, anula essa fronteira. Talvez aqui esteja o centro do que quero comunicar nesta reflexão. Tem muito a ver conosco. Deus não espera que nós estejamos limpos para entrar. Ele não espera que nós vençamos as nossas limitações para depois Ele nos tocar. É o contrário. Ele nos toca para nos ajudar a vencer a limitação. Ele entra para limpar. A Quaresma, de algum modo, nos chama a esse senso, diria entre aspas, de indignidade. Não para que nós nos sintamos num complexo de inferioridade, mas para nos libertar dessa soberba que tantas vezes nos cega. O cura d'Ars, São João Maria Vianney, dizia: o segredo para ser amado por Deus é reconhecer-se pequeno, porque Deus se inclina sobre o nada para enchê-lo de si. O centurião não deseja que Jesus entre na sua intimidade física, na sua casa, porque se sente sujo, se sente indigno. Mas é justamente na humildade dessa sensação que a sua alma se torna um solo fértil para que a graça opere. Ele pede um milagre de longe. Não precisa ir lá, diz uma palavra, faz o milagre daqui. Mas Jesus rompe essa distância e dessa humildade encontra o caminho para se aproximar. O coração do centurião e o coração de Cristo se aproximam a partir da humildade do centurião. Então, esta Quaresma nos chama a essa atitude também, deixar que Deus nos alcance, Ele que a todo momento atravessa o abismo do nosso nada para nos devolver essa dignidade de filhos. A salvação não é um prêmio para quem chegou perto de Deus, é a alegria de quem se deixou tocar, se deixou encontrar por Ele. Dizei uma palavra e o meu servo será salvo. O centurião faz uma das maiores profissões de fé de toda a Escritura. A sua fé na autoridade da palavra de Deus, que depois se concretizará em todo o Novo Testamento. Ele entende que a palavra de Jesus não é um som vazio, é uma força criadora, curativa e eterna. Ele crê no Verbo eterno, que transcende as barreiras do espaço e do tempo. É a mesma palavra que lá no Gênesis já tinha tirado o cosmos do caos, quando disse, haja luz.
É a mesma palavra que atravessou, vamos ver amanhã, a pedra do sepulcro de Lázaro. Lázaro já estava morto, mas volta à vida, vence o mau cheiro da corrupção humana. Jesus não precisou tocar em Lázaro, ele apenas falou, ordenou. O centurião aplica essa mesma lógica. Ele, um homem muito acostumado à autoridade, dá ordens, é obedecido, agora encontra em Jesus o grande comandante da história, a autoridade máxima sobre a vida. Aqui nós entramos num aspecto que é muito central também para nós, os efeitos da palavra de Deus. Isaías dizia: a palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia sem ter realizado o que eu quis. Naturalmente, colocando essas palavras na boca de Deus. Quando o centurião diz, dizei uma palavra, ele não pede um conselho, uma orientação. Ele acredita na possibilidade de intervenção real da palavra de Jesus. Então, qual é o primeiro efeito da palavra de Deus? É o nascimento e o fortalecimento da fé. São Paulo, a fé vem pela audição e a audição pela palavra de Cristo. Então, a palavra derruba as barreiras do desespero, da autossuficiência. O efeito na fé do centurião foi uma certeza. Ele não precisava ver o servo curado para saber que ele tinha sido curado por Jesus. A palavra gera uma convicção que não depende de circunstâncias externas. Nos dá a capacidade de, como Jesus, como Pedro, caminhar sobre as águas da incerteza. Na vida prática, a palavra de Deus é terapêutica, ressuscitadora. Não toca só o intelecto, mas toca a carne, a história, as dificuldades. Por exemplo, dando ordem. Como lá no Gênesis, a palavra trouxe ordem ao caos, na nossa vida também. Organiza as prioridades, pacifica as tempestades, coloca o nosso eu no seu devido lugar, não como centro da nossa existência, mas aos pés do Senhor. Efeito de purificação. Jesus disse aos apóstolos: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu tenho anunciado. A palavra é esse fogo que purifica, queimando também a vaidade, as feridas do pecado. Uma vida pautada na palavra se torna uma vida que frutifica, o efeito de fecundidade. O centurião voltou para casa e encontrou a vida restabelecida. O efeito da palavra em quem crê é a transformação de um ambiente de morte, a paralisia do servo, a um ambiente de celebração. Santo Ambrósio tinha uma expressão: beba a palavra. Beber a palavra é deixar que ela corra nas nossas veias, até que os nossos gestos manifestem o evangelho em que nós acreditamos. Destaco ainda esse aspecto curativo da palavra de Jesus. Viver da palavra significa confiar que esse dizei uma palavra de Jesus é capaz de reorganizar nossa história. A palavra de Jesus tem uma capacidade curativa que atinge a alma como um todo, cura paralisias espirituais, aquelas que nos impedem de caminhar plenamente em direção a Deus, ao bem, ao amor ao próximo. O famoso poeta Dante Alighieri, da comédia, ou Divina Comédia em português, diz que é esse amor que move o sol e as outras estrelas, que se expressa na palavra que salva. E Jesus realmente realiza o milagre de longe, por assim dizer. Longe do controle humano, mas dentro da necessidade mais profunda. Dando um passo à frente daquilo que parece que foi a inspiração deste retiro. Ser casa para Jesus. Jesus quer habitar em nós.
No Apocalipse, tem uma expressão que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Como fazer do nosso coração uma casa habitável para Deus nesta quaresma em toda a nossa vida? Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, nos ajuda na sua famosa obra O Castelo Interior, quando diz: a alma é como um castelo feito de diamante ou cristal muito claro, onde há muitas moradas, e no centro habita o rei. Então, para tornar essa casa habitável, eu sugeriria 3 eixos fundamentais. O primeiro, abertura e confiança. Então, abrir a porta é um ato de vontade, de entrega. Significa entregar a Jesus, vejam essa ilustração que eu vou fazer, a chave de toda a casa, não só de alguns cômodos. Porque muitas vezes nós damos a Jesus a chave da sala de visitas, que são as nossas orações públicas, nossos atos externos, alguém que nos olha e fala: olha como aquele ali prega, olha como aquele ali reza. Mas mantemos trancado o porão, que são os nossos segredos, nossos traumas, o quarto, que são nossas intimidades, nossos afetos. Jesus não quer ser o hóspede de um cômodo. Ele quer habitar a casa inteira para operar o que há poucos dias escutamos na liturgia, a transfiguração. Segundo eixo, purificação e penitência. Não se recebe um rei numa casa negligenciada. O pecado é esse entulho que vai acumulando e impede a circulação da graça. O orgulho é como o mofo que vai tomando as paredes. A quaresma é o tempo da faxina, do despojamento do homem velho. Mas reforço aquela ideia central que trouxe antes. Não limpamos a casa para que depois Jesus entre nela. Nós o convidamos, da forma como está, para que ele, com a sua luz, nos ajude a identificar e limpar a sujeira que nós sozinhos já não conseguimos mais. Essa purificação nasce do relacionamento de intimidade construído com Jesus. E o terceiro eixo, intimidade e silêncio. São João da Cruz, com a sua sabedoria mística, dizia: o Pai proferiu uma palavra, que foi o seu Filho, e o fez num eterno silêncio. É no silêncio que a alma deve ouvir. Sem silêncio, essa nossa casa interior é só uma estação de trem barulhenta, cheia de ecos do mundo, das redes sociais, das notícias. Só em silêncio a alma tem a condição de se tornar um santuário onde esse hóspede divino pode ser ouvido e compreendido. Demos mais um passinho adiante. Jesus, quando escuta o centurião, se admira. Ele, que é a razão de todas as coisas, nós professamos no creio, por ele todas as coisas foram feitas, visíveis e invisíveis, se surpreende, por assim dizer, com a fé desse oficial pagão. E faz uma revelação importante sobre a universalidade da graça de Deus. Jesus evoca a memória de Abraão, Isaque e Jacó, os 3 grandes patriarcas que foram fiéis a Deus, amaram os mandamentos de Deus e por isso Jesus afirma que eles estão no reino dos céus. Eles representam a raiz, a tradição, a fidelidade à lei de Deus. E Jesus faz então um alerta profético. O reino não é uma herança genética ou o privilégio de um grupo fechado, como era a mentalidade vigente. Jesus diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, os pagãos, os estrangeiros, os que se sentem indignos, e ocuparão os lugares
à mesa com os patriarcas. A fé do centurião é aberta a essa potência da graça. Ele não se baseia nos seus méritos, mas na soberania de Cristo, o que nos chama a um aprofundamento. Não basta ter o nome nos registros da igreja. Não basta nem ser um catequista ou o que for. É preciso que a fé seja uma chama viva que arde no nosso coração e reconhecer que a misericórdia de Deus é oferecida a todos os que com humildade se aproximam de Deus. Essa postura de entrega do centurião nos leva àquele diálogo de poucos dias atrás com a samaritana no poço de Jacó. Está em João 4. Jesus revela àquela mulher que a verdadeira adoração não está presa a um monte específico ou a ritos externos, mas acontece, na expressão de Jesus, em espírito e verdade. Adorar em espírito e verdade é exatamente o que o centurião faz. Apresenta sua casa, sua vida, exatamente como são, sem artifícios. Ele adora Jesus na sua necessidade. Essa adoração de coração nasce dessa transparência radical. Santo Agostinho dizia: Deus é mais íntimo de mim do que eu mesmo. Adorar é permitir que essa nossa intimidade, com tudo aquilo que ela implica, nos leve ao reconhecimento de que Deus é Deus e nós somos seus filhos necessitados. Então, a Quaresma nos chama também a essa atitude, derrubar os ídolos que nós construímos dentro de nós, para que o único Deus verdadeiro seja adorado no reconhecimento da nossa pobreza. Chego àquilo que talvez seja o ponto teológico mais alto desta reflexão e já me encaminho para concluir. O centurião, na sua humildade, diz: Senhor, não entreis. Mas, na nova e eterna aliança, que todos os dias repetimos na celebração da Eucaristia, Jesus responde entrando. Jesus se faz pão para entrar em nós, habitar em nós. Ocorre aqui uma inversão maravilhosa, que começou a ser explicada na teologia de Santo Tomás de Aquino, depois foi se aprofundando até hoje. Quando nós recebemos a Eucaristia, visualmente, parece que Jesus entra em nós. Mas o que acontece, de fato, é o contrário. Somos nós que entramos nele. Ao contrário do alimento material, que ao ser ingerido é assimilado pelo nosso organismo, se transforma em nossa carne, Jesus na Eucaristia faz o oposto. Ele nos assimila a si. Nós nos tornamos carne de Jesus. Santo Agostinho narra em uma das suas obras que ouviu a voz de Jesus dizendo: Tu não me transformarás em ti, como fazes com o alimento da tua carne, mas tu serás transformado em mim. Na Eucaristia, nós somos incorporados ao corpo de Jesus, mergulhados na sua divindade. A nossa casa, pobre, indigna, limitada, é engolida pela imensidão de Cristo. Jesus entra na nossa vida para nos puxar para dentro da sua vida eterna. É o alimento dos humildes que nos diviniza pela graça. E aqui nós precisamos entender também, já que a figura de toda a nossa reflexão, do nosso retiro é a casa, que também a casa interior não pode ser um lugar completamente fechado. A nossa casa é o lugar do refúgio, da segurança, do afeto, da intimidade, mas não é o lugar onde a nossa vida toda se realiza. Dali nós partimos para o mundo, para a sociedade, para as grandes
questões, é a mesma lógica. Jesus vem habitar na nossa casa não para ficar preso nela, como um prisioneiro num tabernáculo escondido. Ele vem habitar em nós para que de dentro para fora seja irradiado. A conduta cristã é justamente dar visibilidade ao morador invisível. É aqui que nós devemos dar visibilidade ao morador invisível. Se Cristo habita em mim, pela comunhão espiritual, sacramental, o meu olhar deve ser impregnado dele. As minhas palavras devem carregar a doçura e a verdade dele. As minhas mãos devem ser extensão das mãos dele, que cura e levanta o outro. O amor concreto e fraterno, aquele mesmo amor que o centurião demonstrou pelo seu servo, deve ser a marca de quem comunga. Santa Teresa de Lisieux dizia: o amor é o que dá valor a todas as nossas ações. Se Deus habita em nós, o mundo deve notar o brilho desse morador na paciência, na honestidade, na caridade sem fronteiras. Termino com o olhar fixo na porta da nossa própria alma. O centurião de Cafarnaum saiu daquele encontro com o seu servo, curado. Mas, na verdade, ele também foi curado, o centurião, por ter tocado a autoridade do amor. A Quaresma nos dá essa oportunidade de reconstruir essa casa interior. Não importa se nós nos sentimos indignos, Deus não se assusta com a nossa bagunça. Ele se atrai pela nossa humildade. Ele não busca casas luxuosas, perfeitas, totalmente organizadas. Ele busca nossas casas, abertas e sinceras. O meu desejo, para mim, para cada um de nós, é que quando nós repetirmos na missa, momentos antes da comunhão, Senhor, eu não sou digno, que nós possamos sentir dentro o peso de cada uma dessas palavras. E que essa palavra de Jesus cure hoje a nossa doença espiritual. Nos levante das nossas paralisias e nos transforme efetivamente em templos vivos da presença de Deus. E assim o exemplo de Abraão, Isaque e Jacó também nos fará radicados na lei de Deus, nos dará a graça da fidelidade. A fé do centurião também nos inspirará a crescer na nossa fé. A Virgem Maria, às vezes, teve associada a si uma expressão latina, domus aurea, que quer dizer casa do ouro. Ela foi a primeira, mais perfeita morada de Deus na terra. E hoje também nos ensina a repetir aquele fiat, faça-se segundo a tua vontade. O nosso sim total, para que Deus encontre em cada um de nós uma casa onde tenha prazer em habitar, onde possa iluminar o mundo a partir de nós. Dizei uma palavra e serei salvo. A palavra já foi dita, Jesus já nos disse essa palavra. O Verbo já se faz presente entre nós. E Ele deseja agora e para sempre fazer morada dentro de nós. Que nós sejamos dóceis à sua ação. Amém.